O que acham de pessoas que não têm nenhum amigo? Sabe quando você solta uma pergunta que parece inocente, mas o silêncio que vem depois pesa como se tivesse falado um absurdo? Foi isso que rolou comigo quando, sem planejar, perguntei na sala da faculdade: o que vocês acham de pessoas que não têm nenhum amigo? A galera me olhou estranho. Alguns riram, outros balançaram a cabeça como se fosse óbvio demais. Teve até quem resmungou: deve ser gente esquisita, né? E ali eu percebi, ninguém queria realmente responder, era mais fácil colar um rótulo do que mergulhar no desconforto da pergunta. Só que aquilo ficou na minha cabeça como uma pedra no sapato, porque se eu for sincero, sempre tive essa pulga atrás da orelha. Desde moleque eu me pegava observando gente solitária, não com pena, mas com curiosidade. Pareciam carregar um tipo de mistério que a gente, cercado de barulho e de gente, nunca ia alcançar. E talvez isso tenha começado muito antes dessa conversa. Quando eu era criança, passava muito tempo na casa da minha avó. Ela tinha aquele quartinho que parecia um museu abandonado, caixas cheias de papel velho, livros com cheiro de mofo, fotos em preto e branco. Era o meu parque de diversões secreto. Um dia, remexendo ali, encontrei um caderno grosso, capa de couro rasgada, folhas amareladas. Não era um diário comum, eram anotações filosóficas do meu avô, que morreu antes de eu nascer. O cara escrevia como se estivesse conversando com alguém do futuro, e de certa forma, parecia que esse alguém era eu. Nunca esqueço uma frase rabiscada quase no fim: o homem que anda só não está perdido, ele apenas enxerga caminhos que os outros têm medo de seguir. Eu era moleque demais pra entender, mas aquilo ficou guardado em mim como uma senha que eu ainda não sabia usar. O tempo passou e a vida seguiu, mas cada vez que eu via alguém sempre sozinho, seja na rua, seja na faculdade, era como se a frase do meu avô piscasse dentro de mim. Será que essas pessoas sabiam de algo que a gente ignorava? Comecei a reparar em um cara específico na faculdade. Ele parecia uma sombra andando pelos corredores, não falava com ninguém, não entrava em rodinhas, não puxava papo, só existia. E o mais estranho, não parecia infeliz, tinha um jeito sereno, como se estivesse em paz num mundo só dele. Eu não cheguei a trocar muitas palavras com ele. Uma vez arrisquei, e aí de boa, ele só respondeu sempre e seguiu andando, mas aquela calma era inquietante, parecia esconder um universo inteiro por trás. Esse encontro me lembrou de uma história que minha avó contou certa vez, sobre um vizinho que ela tinha quando era jovem, um homem que nunca recebia visitas, nunca participava das festas da rua. O povo cochichava: ele deve ser louco, tem impacto, não fala porque esconde algo. Um dia, esse vizinho sumiu. Meses depois, descobriram que ele tinha passado anos escrevendo livros que só seriam publicados depois da morte. Livros sobre solidão, silêncio e a arte de observar o mundo. Hoje, segundo minha avó, ele é estudado em algumas universidades como um pensador misterioso. Quando ela terminou a história, lembro que comentou: às vezes o silêncio guarda mais verdades do que 1000 vozes falando ao mesmo tempo. E eu, criança, não entendi. Mas agora tudo fazia sentido. Nos dias seguintes, passei a ver a solidão com outros olhos. Comecei a perceber que o que a gente chama de não ter amigos talvez não seja uma fraqueza, mas uma escolha, consciente ou não, uma espécie de caminho alternativo. Até comentei isso com um amigo meu, o Lucas. Ele é desses caras que topam qualquer papo. Contei sobre o caderno do meu avô, sobre o vizinho da minha avó e sobre o cara misterioso da faculdade. Ele pensou por um tempo e disse: talvez o problema não seja não ter amigos, talvez o problema seja a gente ter medo de ficar só. A gente corre tanto atrás de barulho porque não aguenta ouvir a própria cabeça. Aquilo ficou ecoando em mim, porque fazia sentido. Talvez a solidão fosse um tipo de espelho. E sinceramente, quem gosta de se encarar de verdade? Naquela noite, abri de novo o caderno do meu avô. As páginas tinham um cheiro forte de passado, mas cada frase parecia escrita para esse exato momento da minha vida. O que você chama de vazio é só espaço que o mundo teme preencher. Na hora senti um arrepio. Era exatamente o que o cara da faculdade tinha me transmitido, sem palavras. E eu pensei: será que meu avô também tinha caminhado sozinho? Será que ele deixou essas frases como um mapa, esperando que alguém tivesse coragem de seguir? É curioso, porque quanto mais eu me aproximo dessa resposta, mais percebo que ela não vem inteira. É como se a vida me desse só pedaços. Uma frase perdida num caderno, uma lembrança da minha avó, uma figura solitária cruzando meu caminho, pedaços de um quebra-cabeça que parece muito maior do que eu, mas eu sinto, lá no fundo, que se eu continuar seguindo esse fio invisível, vou descobrir algo que pode mudar não só a forma como eu enxergo a solidão, mas também como enxergo a mim mesmo. E talvez seja justamente isso que mais me assusta. Eu estava tentando digerir o que tinha acontecido na noite anterior, aquela briga silenciosa, que mais parecia uma explosão engasgada. Ainda estava deitado no sofá,
olhando pro teto e pensando em como tudo tinha desmoronado tão rápido. Parecia que cada detalhe da nossa rotina tinha uma armadilha esperando pra me pegar de surpresa. Eu não sabia se ela estava realmente brava por causa da planilha ou se era só a pontinha de algo que estava acumulando há meses. Enquanto tentava organizar meus pensamentos, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha amiga Clara, aquela que sempre tinha um conselho meio estranho, mas que funcionava. Ei, você tá vivo ou o drama te engoliu ontem? Eu sorri sozinho, respondendo rápido que sim, que estava respirando, mas que precisava conversar com alguém que não fosse ela. Clara sempre foi o tipo de pessoa que entendia sem julgar, e eu precisava disso mais do que nunca. Fui tomar um café na cozinha, e o aroma forte de café torrado me deu um pouco de conforto. Enquanto mexia na xícara, lembrei de uma história que minha mãe me contava quando eu era pequeno, sobre uma vizinha que nunca tinha amigos, mas que tinha uma vida cheia de segredos interessantes. Sempre achei estranho como ela conseguia ser feliz sozinha, mas agora, olhando pra minha própria vida, comecei a entender um pouco do que a vizinha queria dizer. Não é sobre ser aceito, é sobre se conhecer e lidar com seus próprios demônios. Foi nesse momento que meu irmão mais novo entrou na cozinha, com o fone pendurado no pescoço e o cabelo bagunçado. Ele me olhou e disse: "Você parece morto." O que rolou com a namorada? Eu evitei entrar em detalhes. Ainda não sabia se queria que alguém opinasse ou só me ouvisse. Ele se aproximou, pegou uma maçã e começou a mastigar enquanto balançava tua cabeça. "Cara, parece que você tá levando um golpe baixo, hein? Mas olha, às vezes a gente se mete em encrenca por causa de pequenas coisas que viram grandes tempestades." Suspirei, pensando em como cada conversa que eu tinha com pessoas próximas parecia abrir uma nova porta dentro da minha própria mente. Naquele mesmo dia, recebi um convite inesperado da minha tia Fernanda. Ela sempre teve um jeito peculiar de aparecer nos momentos mais improváveis. "Vem aqui em casa, tem umas coisas pra você ver, vai te distrair." Sem pensar muito, decidi ir. Ela morava numa casa cheia de lembranças de família, quadros antigos, livros empilhados e aquele cheiro de bolos recém-assados que deixava qualquer pessoa com vontade de sentar e nunca mais sair. Assim que cheguei, ela me olhou com aquele sorriso que só os mais velhos sabem ter, cheio de sabedoria e mistério. "Sente-se, querido. Hoje vou te contar algo que talvez mude sua forma de ver certas pessoas." Fiquei curioso, sentando na poltrona mais confortável que encontrei. Ela começou a falar sobre como algumas pessoas vivem vidas solitárias por escolha ou por circunstâncias, e que não ter amigos próximos não significa que alguém é ruim ou incapaz de se conectar. Contou histórias de antigos colegas de trabalho, vizinhos e até parentes que mantinham suas vidas discretas, mas que tinham um universo inteiro dentro deles. O que mais me marcou foi quando ela disse: "Às vezes o silêncio de uma pessoa é o maior grito por compreensão. Você não precisa entender tudo, só respeitar o espaço dela." Naquele instante, senti uma estranha mistura de alívio e inquietação, como se uma porta tivesse sido aberta dentro da minha mente, revelando coisas que eu nunca tinha notado sobre mim e sobre os outros. Saí da casa da tia com uma sensação estranha de leveza. Caminhando pela rua, senti o vento batendo no meu rosto, misturado com o cheiro de grama molhada da chuva que tinha passado cedo. Cada passo parecia me afastar um pouco da tensão de ontem, mas ainda não havia resolvido nada dentro de mim. Foi quando encontrei Lucas, um amigo antigo que não via há meses. Ele estava sentado no banco da praça, rindo sozinho de alguma coisa no celular, e parecia completamente alheio ao mundo. "E aí, quanto tempo?" Eu me sentei ao lado dele e começamos a conversar sobre coisas aleatórias, música, filmes, pequenas lembranças de escolas. Foi curioso como uma conversa tão simples podia fazer a mente desacelerar, e me fez perceber que mesmo em momentos de caos emocional, pequenas conexões podem ser salvação. Enquanto falávamos, Lucas contou sobre uma amiga dele, a Sofia, que passava grande parte do tempo sozinha. Ela não se importava com festas, redes sociais ou com a opinião de outras pessoas, mas de algum modo ela era fascinante para quem realmente prestava atenção. Ele comentou que muitos julgavam ela por isso, e que ele mesmo já tinha se sentido incomodado, mas aprendeu a admirar sua autonomia. Aquela história bateu direto comigo. Fiquei pensando, será que eu estava sendo justo com minha namorada? Será que eu estava pressionando ou esperando algo que não precisava? Cheguei em casa com a cabeça cheia de pensamentos. A sala estava silenciosa, exceto pelo som distante de uma TV ligada na vizinhança. Sentei no sofá e senti o celular vibrar de novo. Era uma notificação de mensagem dela. Meu coração disparou. Abri com cuidado e vi apenas um emoji de coração, pequeno, simples, mas carregado de significado. Fiquei parado olhando para a tela, tentando decifrar o que ela queria dizer com aquilo. Não havia palavras
palavras, mas parecia um convite sutil para conversarmos de verdade. Respirei fundo e pela primeira vez senti que talvez ainda houvesse uma chance de esclarecer tudo, de reconstruir alguma coisa que parecia perdida. E naquele momento percebi que não era só sobre amizade ou relacionamento, era sobre entender, respeitar e aceitar o jeito das pessoas. Algumas escolhem viver sozinhas, algumas se afastam, outras se protegem. E no fim, o que importa é reconhecer o valor de cada escolha, mesmo que a gente não compreenda tudo de primeira. Eu me senti pronto para enfrentar a situação, não com raiva ou julgamento, mas com curiosidade e paciência. No dia seguinte, acordei com aquele friozinho na barriga que só aparece quando você sabe que algo importante está prestes a acontecer. Não era só sobre o que tinha rolado com minha namorada, era sobre tudo que estava acontecendo ao meu redor, amizades, escolhas, segredos que a gente guarda e que podem explodir na cara da gente a qualquer momento. Peguei o celular e vi outra notificação dela. Dessa vez, era uma mensagem mais longa, simples, mas direta. A gente precisa conversar, sem julgamentos, só ouvir. Respirei fundo. Aquilo parecia um começo, mas também uma armadilha emocional, e eu sabia que não poderia me precipitar. Decidi sair para caminhar. O bairro estava silencioso, as folhas ainda úmidas da chuva de ontem e o cheiro da grama molhada misturado com café vindo de alguma padaria próxima. Cada passo parecia me dar clareza, como se meu cérebro estivesse colocando peças num quebra-cabeça gigante que eu nem sabia que existia. Foi quando encontrei a Ju, uma vizinha que eu não via há tempos. Ela estava sentada na varanda, com um livro na mão e um gato dormindo no colo. Oi, faz tempo que não te vejo por aqui. Tá tudo bem? Perguntei, tentando parecer casual. Ela sorriu, mas havia algo nos olhos dela, uma curiosidade genuína, e de repente me vi contando pequenos detalhes da minha vida, das brigas, das descobertas, sem perceber que estava me abrindo de uma forma que nem pra minha família eu tinha feito. Ju escutava, fazia perguntas na medida certa, e eu percebi como às vezes a presença de alguém sem julgamentos muda tudo. Depois da conversa com Ju, meu humor começou a melhorar, mas ainda havia aquela tensão de saber que, em casa, uma conversa decisiva me aguardava. Cheguei e encontrei a porta entreaberta. Ela estava lá, sentada no sofá, com o cabelo preso num coque bagunçado, camiseta larga e um olhar que eu não conseguia decifrar. Fiquei parado alguns segundos, tentando achar as palavras certas. Ela suspirou, se levantou e disse: "Olha, sei que você não fez nada de errado agora, mas eu fiquei magoada. Eu vi coisas que me deixaram insegura." A insegurança nos olhos dela parecia real e não podia ignorar. Sentamos no chão da sala, encostados na parede, e comecei a explicar meu lado, mas não do jeito que a gente faz pra se justificar. Falei das escolhas dela e minhas, do que cada decisão significava, de como eu nunca quis controlar ou julgar o passado. Enquanto eu falava, comecei a lembrar de algo que minha tia Fernanda tinha me contado, sobre pessoas que parecem isoladas, mas na verdade tem um universo inteiro dentro delas. Era quase um paralelo com a situação dela, e eu senti que talvez fosse hora de deixar de lado o orgulho e realmente tentar entender. No meio da conversa, meu cachorro veio correndo, pulando na gente, tentando quebrar o clima pesado. Foi engraçado, porque mesmo na tensão, um toque simples, um toque de rotina, consegue nos lembrar que a vida continua. Ela sorriu e eu percebi que aquele momento estava começando a transformar a briga em diálogo. Falamos sobre limites, respeito, confiança. Falamos sobre como cada um lida com inseguranças, como a vida social e as escolhas passadas afetam a forma como a gente vê o presente. Foi aí que resolvemos dar uma pausa. Ela foi até a cozinha pegar água e eu fiquei sozinho, pensando sobre tudo. O silêncio parecia gritar, mas de uma forma boa. Comecei a refletir sobre histórias de amigos que também tinham segredos ou que mantinham a própria vida em compartimentos separados. Lembrei do Lucas e da Sofia, da Ju na varanda, da minha tia com suas histórias de pessoas solitárias. Era como se eu estivesse colecionando peças de experiências diferentes, cada uma ensinando algo sobre paciência, empatia e compreensão. Quando ela voltou, trouxe uma bandeja com chá e bolos que ela tinha feito. O cheiro doce preencheu a sala e de repente a atmosfera pesada começou a desaparecer. Nos sentamos lado a lado e ela disse: "Sabe, talvez a gente precise entender que não é sobre o passado, é sobre agora, sobre como a gente lida com o que sente e não sobre o que aconteceu há meses ou anos." Concordei, era exatamente isso. Um passo de cada vez, sem pressa, sem cobrança, apenas presença. Depois disso, recebemos uma ligação inesperada. Era o Miguel, meu colega de faculdade, que também era amigo da minha namorada. Ele sempre teve aquele jeito direto e objetivo
objetivo de falar a verdade sem rodeios. Ei, ouvi dizer que rolou uma treta aí. Só quero saber se vocês estão bem. Preciso que vocês me ouçam e também me contem a real, sem filtro. A presença dele parecia uma intervenção, não porque ele tivesse que resolver algo, mas porque às vezes ouvir alguém de fora ajuda a enxergar o cenário completo. Passamos quase uma hora conversando, compartilhando medos, expectativas, lembranças engraçadas e até histórias que nem lembrávamos que tinham acontecido. A conversa nos trouxe clareza e eu senti que a tensão estava finalmente se dissipando. Mais tarde, já quase noite, saímos para caminhar no parque perto de casa. O céu estava tingido de laranja e roxo, o vento fresco tocando a pele e os sons de crianças brincando ao longe. Ela segurou minha mão e não era só um gesto de carinho, mas de confiança, de entrega mútua. Falamos sobre sonhos, planos pequenos e grandes e sobre como a vida é cheia de situações inesperadas que testam nossa paciência e empatia. Eu percebi que cada obstáculo não era só um problema, mas uma oportunidade de aprender, de crescer junto. E foi naquele momento, vendo o pôr do sol refletindo nos olhos dela, que entendi algo essencial. O verdadeiro valor de qualquer relação não está em evitar conflitos ou erros, mas em como a gente enfrenta cada situação com respeito e compreensão. Quebrar barreiras internas e externas é parte do processo, e cada pessoa tem seu próprio ritmo e espaço. Respeitar isso é a chave. Quando finalmente voltamos para casa, senti que algo tinha mudado. Não era como se todos os problemas tivessem desaparecido, mas havia uma sensação de esperança e confiança renovada. Cada história que ouvimos, cada personagem que entrou e nos ensinou algo, cada diálogo e silêncio compartilhado tinha construído uma ponte entre o ontem e o hoje. E isso era poderoso. No dia seguinte, acordei com aquela sensação estranha de que algo ia acontecer, sabe? Aquela mistura de ansiedade e curiosidade que te deixa rolando na cama antes mesmo do despertador tocar. Me levantei, botei a playlist de sempre pra tocar e fui até a cozinha. O cheiro do café fresco misturava com o pão torrando e por um instante senti que tudo ia ser normal, mas normal nunca é exatamente o que acontece quando a vida resolve te surpreender. Ela tinha saído cedo, mas deixou uma mensagem. Precisamos conversar mais tarde. Não é sobre ontem. Meu cérebro começou a rodar 1000 cenários diferentes. Será que rolou alguma surpresa? Um segredo que eu ainda não sei? Pensei alto. E o cachorro, como sempre, veio me interromper, pedindo carinho e atenção. Ri sozinho e percebi como essas pequenas interrupções da vida sempre trazem um pouco de leveza, mesmo nos momentos de tensão. Decidi dar uma volta no bairro para organizar as ideias. No caminho, encontrei o Léo, meu vizinho que sempre tem uma história estranha para contar. Ele estava sentado na calçada, mexendo no celular. Você não vai acreditar no que aconteceu ontem na rua de trás, disse ele com aquele sorriso travesso. Curioso, sentei ao lado dele. Ele começou a contar sobre um gato que tinha sumido e reaparecido misteriosamente em 3 casas diferentes na mesma noite, causando caos e confusão. Era engraçado, mas de alguma forma fazia sentido naquele dia estranho. A vida era cheia de situações inesperadas, bagunçadas, e a gente precisava aceitar. Mais tarde, encontrei a Ju de novo. Ela estava na varanda, lendo algo no tablet, e o gato ainda dormia no colo. Conversamos sobre coisas aleatórias no início, mas não demorou muito para eu me abrir sobre a relação. Ju tem aquele jeito único de perguntar sem julgar, e isso me fez pensar em como poucas pessoas na vida conseguem realmente ouvir sem formar opinião instantânea. Ela disse algo que ficou comigo. Às vezes a gente acha que entende alguém, mas na real tá só interpretando com base no próprio medo. Aquilo ficou rodando na minha cabeça, misturado com tudo que tinha acontecido ontem. Quando voltei pra casa, ela estava lá, no mesmo sofá, mas agora com uma expressão diferente, curiosa, um pouco desarmada, talvez pronta pra ouvir de verdade. A tensão do dia anterior tinha diminuído, mas ainda pairava no ar. Olha, sei que tudo isso é complicado, mas quero entender melhor quem você é, não só ontem ou anteontem, mas cada pedaço da sua vida que você compartilha comigo, disse ela. Fiquei em silêncio, sentindo a intensidade do momento. Não era só uma conversa, era quase um teste de confiança, de vulnerabilidade. A conversa começou a se desenrolar e eu comecei a contar pequenas histórias da minha vida, mini histórias que até então ninguém conhecia. Lembrei de quando fui pra praia sozinho aos 16 e percebi que podia confiar em mim mesmo, de quando minha tia me ensinou a lidar com as pessoas que guardam segredos e como isso não faz delas más, apenas diferentes. Cada relato parecia abrir uma porta invisível entre nós, transformando o medo em empatia. No meio do papo, meu celular tocou. Era a mãe dela. Achei estranho, mas atendi. Ela tinha uma voz calma
calma, quase maternal. Oi, sei que você está passando por um momento delicado. Só quero que saiba que estou aqui pra ouvir, não pra julgar. Fiquei sem reação. Não esperava isso. Era como se o mundo tivesse conspirado pra me mostrar que mesmo nos dias mais complicados, sempre tem alguém disposto a te ajudar. A ligação durou alguns minutos, mas trouxe clareza e conforto. Quando desliguei, ela me olhou de um jeito que nunca tinha visto. Não era raiva, nem frustração, era compreensão mútua. Viu? Não precisa ter medo de contar. Tem gente que tá do lado da gente, mesmo que a gente não perceba. Senti uma onda de alívio, como se o peso de ontem tivesse começado a desaparecer. Era incrível como pequenos gestos, pequenas palavras podem transformar um relacionamento, mesmo depois de momentos tensos. Mais tarde, decidimos sair para tomar um sorvete. O vento fresco da noite misturado com o cheiro doce da calçada molhada. O som distante de carros e risadas de crianças criando ecos leves. Tudo isso parecia cenário de filme. Sentados no banco da praça, cada mordida no sorvete parecia quebrar um pouco mais a barreira da tensão. A cada risada, a cada olhar, eu percebia que estávamos construindo algo mais forte que medo ou insegurança. Estávamos criando confiança. No caminho de volta, encontramos a Ana, amiga dela, que entrou sem avisar, trazendo aquele jeitinho de sempre, um pouco caótico, mas sinceramente divertido. Vocês dois parecem estar finalmente falando de verdade, hein? Disse ela, rindo. A presença dela reforçou a sensação de comunidade e apoio. Às vezes pensei, a vida não é sobre enfrentar tudo sozinho, mas sobre quem escolhemos deixar entrar no nosso mundo e confiar. Quando finalmente chegamos em casa, senti que a tensão tinha diminuído. Não era o fim dos problemas, mas havia esperança. Cada personagem que apareceu durante o dia, Ju, Léo, Ana, mãe dela, tinha agregado algo à nossa história, construído camadas de compreensão e empatia. E mesmo com os desafios ainda à frente, eu sabia que a relação agora tinha uma base mais forte, feita de diálogo, apoio e pequenas doses de vulnerabilidade compartilhada. No final da noite, enquanto ela dormia no sofá, eu fiquei olhando para o teto, refletindo. Histórias dentro de histórias, personagens que aparecem e desaparecem, gestos pequenos que carregam significados enormes. Tudo isso faz parte da vida e dos relacionamentos. Aprendi que confiar, ouvir e estar presente pode transformar qualquer conflito em aprendizado, que cada gesto importa, que cada palavra pode abrir portas ou fechá-las, e que a compreensão é sempre mais poderosa que o julgamento. Eu mal tinha terminado de processar tudo o que aconteceu na noite anterior, quando percebi que algo estava diferente no ar. Não era só a sensação de alívio que pairava entre nós, mas uma tensão mais sutil, quase imperceptível, que parecia se infiltrar nos detalhes do cotidiano. Caminhando pela sala, notei o jeito que ela mexia no celular, concentrada, os dedos deslizando na tela com uma precisão quase mecânica, mas o olhar desviava de mim a cada notificação. Um arrepio percorreu minha espinha. Havia algo ali, algo que eu ainda não sabia e que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Enquanto ela estava absorta, ouvi a porta da varanda se abrir e uma brisa fria entrou, trazendo o cheiro de chuva de verão e aquele perfume característico de flores que cresciam do lado de fora. Um instante quase cinematográfico, mas o que me prendeu foi o leve som de risadas vindas da rua. Risadas que pareciam lembrar momentos que eu ainda não tinha vivido, ou talvez momentos que tentei esquecer. A sensação era estranha, como se o mundo estivesse conspirando para me testar. Decidi quebrar o silêncio. Ei, você tá bem? A pergunta parecia simples, mas carregava o peso de tudo que havíamos passado nos últimos dias. Ela levantou o olhar, quase surpresa, e respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Sim, só estou pensando em umas coisas. Era um sorriso diplomático, daqueles que escondem tempestades por trás. Enquanto conversávamos, lembrei de uma história antiga da minha família, algo que minha avó sempre contava quando a vida ficava complicada. Ela falava de uma festa de verão em que, por um descuido, uma das amigas desapareceu no meio da multidão. Ninguém sabia se tinha ido embora por vontade própria ou se tinha se perdido. A confusão tomou conta de todos, mas no final, a amiga apareceu no jardim de trás, rindo e contando que tinha seguido um caminho secreto só para testar a paciência dos outros. Na época, eu achava graça, mas agora percebia que aquelas histórias não eram só diversão, eram lições sobre paciência, confiança e a importância de não presumir nada sobre os outros. Enquanto eu refletia, ela levantou e foi até a estante de livros, folheando páginas como se procurasse algo específico. Notei que sua mão tremia levemente, algo que antes eu nunca tinha percebido, sabe? Ela começou quebrando o silêncio novamente. Às vezes a gente guarda coisas que nem a gente entende direito, e quando alguém
descobre, não é só a surpresa, é o medo do que isso pode mudar. Fiquei parado por alguns segundos, absorvendo cada palavra. O tom dela tinha mudado, algo entre confissão e alerta. Percebi que aquele momento não era só sobre nós, mas sobre cada pessoa que por algum motivo decide abrir o próprio mundo e se expor. Era intenso, mas eu precisava manter a calma e tentar compreender, não reagir por impulso. Nesse instante, o Léo apareceu de novo, inesperadamente. Ele entrou com aquele sorriso de sempre, mas seus olhos denunciavam preocupação. Vocês não vão acreditar no que eu vi no parque mais cedo, disse ele, e comecei a perceber que aquele dia tinha uma sucessão de mini histórias que se conectavam, cada uma carregada de pequenos segredos, pequenas tensões. Ele contou sobre um cachorro perdido que seguiu uma criança até a escola e como os vizinhos se mobilizaram para ajudar. Eu ouvi atentamente, mas minha mente voltou para ela, pro jeito que as mãos dela tremiam e o olhar se desviava. Mais tarde, decidimos sair para caminhar, e a cidade parecia diferente naquele fim de tarde. As luzes começavam a acender, mas o céu ainda guardava tons de azul escuro e laranja queimado. O vento trazia aromas de comida de rua, de grama recém-cortada e de café vindo de alguma cafeteria próxima. Cada detalhe era quase palpável e, ao mesmo tempo, carregado de tensão. Caminhando lado a lado, mas sem tocar, percebi que a distância física era uma metáfora perfeita. Estávamos próximos, mas havia uma barreira invisível, construída por medo, dúvidas e pequenos segredos. Enquanto atravessávamos a praça, um casal passou por nós discutindo sobre coisas bobas, e o menino soltou uma frase que me marcou: às vezes, a gente perde quem nem sabia que tinha. Ela olhou pra mim nesse instante e eu senti que aquele comentário não era coincidência. A frase pairou entre nós, silenciosa, quase um convite para falar sobre coisas não ditas. Chegando perto de uma banca de livros usados, ela parou e eu percebi que algo na postura dela tinha mudado. Quero te mostrar algo, disse, puxando um caderno antigo da mochila. Aquele caderno tinha páginas amareladas e cada palavra parecia carregada de histórias, de pensamentos que ela não compartilhava com ninguém. Começou a me contar sobre momentos da infância que moldaram quem ela é hoje, incluindo amizades que foram embora, segredos que precisaram guardar e situações que a ensinaram a confiar apenas em quem realmente importava. Cada história que ela contava era como um fio que ligava nosso presente a tudo que ainda estava por vir. Lembrei daquelas histórias dentro da história, da amiga que se perdeu no jardim, do cachorro no parque, das risadas misteriosas na rua. Tudo parecia conspirar para me ensinar que o mundo é cheio de camadas, que cada pessoa carrega universos inteiros dentro de si e que a gente só percebe se tiver paciência e atenção. Quando o sol finalmente desapareceu atrás dos prédios, sentimos que algo havia mudado. Não era uma solução mágica, mas uma compreensão silenciosa. A relação não era mais só sobre tensão ou segredos, mas sobre abertura, respeito e pequenas doses de coragem. A cada passo que dávamos de volta para casa, a cidade parecia mais viva, mais próxima, como se cada detalhe, o cheiro do pão na padaria, o vento frio, as risadas distantes, tivesse um propósito em nos ensinar a lidar com o inesperado. No caminho de volta, uma história curiosa apareceu. Encontramos uma senhora que vendia flores e contou sobre o filho que desapareceu anos atrás e como pequenas ações da vizinhança ajudaram a encontrá-lo. Ela nos mostrou que, mesmo quando tudo parece perdido, existe sempre uma rede de apoio invisível que ampara quem se permite confiar. Aquela lição ficou grudada na minha cabeça, lembrando que cada relacionamento, cada pessoa que escolhemos ter perto carrega o poder de transformar nossas perspectivas. Quando finalmente entramos em casa, o clima era outro, a tensão inicial ainda existia, mas agora tinha sido transformada em compreensão e aprendizado. Ela sentou no sofá, cansada, e eu me sentei ao lado, deixando que a proximidade falasse por si só. Era silencioso, mas cheio de significado. Cada detalhe, o toque sutil, o cheiro do perfume, a sensação de estar ali sem precisar explicar nada, se tornou parte da história, do aprendizado. E enquanto ela fechava os olhos por alguns segundos, respirei fundo e percebi que mesmo com todas as incertezas, com todas as histórias dentro de histórias, ainda existia esperança. O mundo é cheio de camadas, de pessoas complexas, de momentos inesperados. E a melhor forma de viver tudo isso é com coragem, atenção e abertura para entender, ouvir e apoiar. Aquela noite terminou e eu não conseguia dormir direito. Fiquei rolando na cama, o teto branco me encarando como se estivesse julgando cada pensamento que eu tinha. Minha cabeça estava cheia de perguntas que não tinham resposta fácil. Por que algumas pessoas guardam tantos segredos?
medo. Porque às vezes parece que a gente só percebe o valor de alguém quando quase perde. Respirei fundo, tentando acalmar os batimentos acelerados, mas a sensação de inquietação não passava. No dia seguinte, decidi dar uma volta pelo bairro. O céu estava nublado e a chuva fina fazia o chão brilhar, refletindo os postes de luz e os carros passando lentamente. Enquanto caminhava, lembrei de um bar antigo que sempre quis conhecer, mas nunca tinha entrado. A porta rangia quando empurrei, e o cheiro de madeira antiga misturado com café e cerveja me envolveu imediatamente. Era quase terapêutico. No balcão, um homem de meia idade, de cabelo grisalho e olhos atentos, percebeu meu olhar curioso. Primeira vez aqui, né? Ele disse com um sotaque que eu não consegui identificar. Assenti, e ele sorriu. Então toma cuidado, a gente tem histórias que grudam na memória. Aquela frase me fez rir sozinho, mas de um jeito nervoso. Algo dentro de mim dizia que eu precisava ouvir aquelas histórias, que poderiam me ajudar a entender o que estava acontecendo comigo e com ela. Enquanto isso, uma jovem sentou perto de mim, tirando um caderno da mochila. Ela desenhava figuras estranhas, quase abstratas, mas seus olhos estavam sempre atentos ao meu lado, como se percebesse algo que eu não tinha notado. Acabei puxando assunto, perguntando sobre os desenhos. Ela sorriu de um jeito tímido e começou a contar histórias sobre cada figura. Uma representava um amigo que se mudou para outro país, outra era sobre uma briga que quase destruiu uma amizade, e uma terceira sobre um segredo que ninguém deveria descobrir. Conforme ela falava, eu percebi que cada história tinha uma lição oculta sobre confiança, coragem e o valor de se abrir com quem importa. Enquanto ouvia, meu telefone vibrou. Era uma mensagem dela, uma frase simples: "A gente precisa conversar." Meu coração disparou. A jovem do bar percebeu minha reação e apenas disse, com um sorriso curioso: "Às vezes, o universo coloca pessoas no lugar certo na hora certa." Eu não sabia se ria ou se chorava. Quando cheguei em casa, ela me esperava na sala. A tensão era palpável, mas dessa vez não tinha raiva nos olhos dela, só uma mistura de medo e curiosidade. Eu pensei muito sobre ontem. Ela começou sentando-se na ponta do sofá e percebi que existem coisas que a gente não pode simplesmente ignorar. Precisamos decidir se queremos construir ou destruir. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Tentei ser honesto, sem me preocupar com justificativas complexas. Eu não escondi nada para te machucar. Sempre fui transparente sobre o que importa. O que passou, passou. Mas entendo que você precise de tempo para processar. Ela me olhou fixamente e naquele instante percebi que nossas palavras eram só uma parte do que estava sendo comunicado. O silêncio dizia mais do que qualquer conversa. Então, algo inesperado aconteceu. O telefone dela tocou e era a mãe dela, uma mulher que eu só tinha conhecido de vista. Do outro lado da linha, ouvi uma voz firme, mas calma, dando conselhos sobre paciência e compreensão. Era como se uma terceira voz, uma autoridade externa, estivesse tentando equilibrar a situação. Eu percebi que não estávamos sozinhos, que existia apoio para ambos os lados, mesmo que a tensão fosse grande. Mais tarde, decidimos dar uma volta na vizinhança. As ruas pareciam diferentes, cada luz amarela refletindo nas poças de chuva. Encontramos uma senhora alimentando gatos de rua, e ela começou a contar sobre cada animal, suas histórias e desafios. Ela disse algo que ficou grudado na minha mente: quem olha com atenção vê mais do que a superfície. Cada ser tem sua própria história. Naquele momento entendi que nossas pequenas tensões não eram só sobre nós, mas sobre entender, aceitar e se conectar com os outros de forma genuína. Durante o caminho, comecei a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O vento carregava o cheiro do pão recém-assado da padaria. Um cachorro latia alegremente do outro lado da rua, e as folhas molhadas faziam barulhos quase musicais quando alguém passava por cima. Tudo parecia um lembrete sutil de que o mundo continua, mesmo quando nossos próprios dramas pessoais ocupam tanto espaço na cabeça. Enquanto caminhávamos, comecei a contar para ela histórias que tinha ouvido no bar no dia anterior. Histórias de pessoas que se perderam e se encontraram, de segredos que se transformaram em aprendizado e de amizades inesperadas que surgiram nos momentos mais complicados. Ela escutava em silêncio e percebi que a tensão começava a ceder, substituída por curiosidade e até um pouco de admiração. Quando chegamos de volta em casa, decidimos fazer algo simples: cozinhar juntos. A cozinha cheirava a alho e cebola refogados, e o som da água correndo no tanque misturava-se com risadas ocasionais. Cada movimento, cada gesto parecia carregar a mensagem de que, apesar de tudo, ainda havia espaço para conexão, compreensão e pequenos gestos de
carinho. No final da noite, sentados na varanda, tomando um chá quente, percebi que aquela sequência de histórias dentro da história havia transformado nossa perspectiva. Não havia mais a tensão inicial, mas um entendimento silencioso de que cada pessoa carrega experiências, segredos e aprendizados que não podemos ignorar. Era sobre paciência, atenção e coragem para se abrir e confiar. E enquanto a cidade dormia lentamente, com luzes piscando e sons distantes ecoando, senti que, mesmo com todos os desafios, havia esperança. E mesmo as situações mais complexas, quando enfrentadas com honestidade e empatia, podem se transformar em aprendizado e crescimento. Aquele dia não tinha resolvido tudo, mas nos mostrou que juntos, com cuidado e compreensão, poderíamos lidar com qualquer coisa. Nos dias seguintes, a rotina parecia normal por fora, por dentro tudo estava um pouco mais instável. Cada notificação no celular me deixava em alerta, cada toque do WhatsApp parecia carregar uma mensagem importante que poderia mudar tudo. Ela ainda não falava muito comigo, mas nos olhares havia aquela mistura estranha de curiosidade e desconfiança. Certa tarde decidi sair sozinho, precisava respirar, entender meus próprios pensamentos antes de qualquer conversa. Fui até uma livraria que eu adorava, daquelas pequenas, com cheiro de papel antigo e café recém-passado, o barulho das páginas sendo viradas, o murmúrio baixo das pessoas folheando livros, tudo tinha um efeito quase terapêutico. Enquanto andava entre as prateleiras, encontrei um livro antigo sobre relacionamentos, mas de um jeito que ninguém mais parecia conhecer. Não era o clichê como se dar bem com seu parceiro, mas histórias de vida real, narrativas de pessoas lidando com segredos, erros e reconciliações. Comecei a ler e, sem perceber, perdi a noção do tempo. Um senhor idoso, com uma voz rouca e calma, se aproximou. Interessante, né? Essas histórias te mostram que ninguém tem um caminho linear. Eu sorri, meio sem jeito. Acho que tô precisando ver isso agora. Ele assentiu, como se entendesse sem eu precisar explicar. Enquanto isso, no apartamento, ela recebeu uma visita inesperada. A melhor amiga dela, Mariana, uma pessoa prática, que não deixa nada passar. Mariana sentou-se no sofá, cruzou os braços e olhou sério para ela. Sabe, às vezes a gente precisa ouvir outra perspectiva antes de tomar decisões precipitadas. Ela concordou, ainda um pouco nervosa, mas com a atenção total voltada para Mariana. Mais tarde, quando nos encontramos novamente, percebi que ela havia mudado o tom da conversa. Não havia mais acusações, nem perguntas afiadas, apenas curiosidade e uma tentativa de entender. Eu pensei muito sobre o que você me disse. Ela começou, a voz baixa, quase temerosa, e percebi que talvez tenha julgado rápido demais, mas ainda tem algo que eu preciso saber sobre você, sobre tudo que aconteceu antes de nós. Respirei fundo. Esse era o momento que eu temia e esperava ao mesmo tempo. Olha, disse tentando manter a calma, não escondi nada para te machucar. Tudo que contei, tudo que mostrei foi o que você precisava saber. O que ficou no passado, ficou, mas posso explicar qualquer dúvida que ainda tiver. Ela assentiu devagar. O silêncio entre nós era pesado, mas diferente do peso inicial. Agora era carregado de expectativa. No caminho para o parque, comecei a contar uma história que minha tia me contou há anos, sobre uma amizade perdida e encontrada depois de décadas. Ela parecia intrigada, mais absorvida na narrativa do que em pensar nas nossas tensões. Falei sobre como a amizade foi reconstruída com paciência, honestidade e respeito, e como cada gesto, por menor que fosse, tinha um impacto profundo na vida das pessoas. Enquanto caminhávamos, notamos um grupo de jovens tentando montar um acampamento improvisado no parque. Risadas, gritos de empolgação, alguma frustração quando a barraca não se armava direito. Lembrei que momentos simples podem ser cheios de aprendizado. Olha só isso, disse apontando para a barraca caída. Às vezes a vida funciona igual. A gente tenta, erra, mas aprende e se reconstrói. Ela sorriu pela primeira vez sem reservas e balançou a cabeça. No dia seguinte, recebi uma mensagem inesperada dela. Preciso te mostrar algo. Meu coração disparou. Corri para o local combinado e encontrei um envelope sobre a mesa da cafeteria que frequentamos. Dentro, fotos antigas, recortes e pequenas anotações que ela havia feito sobre nós. Nada de negativo, apenas registros de momentos felizes, pequenos gestos, conversas que guardamos. Ela entrou logo depois com um sorriso nervoso. Eu precisava ver isso com meus próprios olhos, disse. Quero entender de verdade quem você é, e não só pelo que eu suspeitei. Enquanto virávamos cada foto, cada anotação, conversamos sobre coisas que nunca tínhamos falado antes. Segredos antigos, sonhos futuros, erros do passado e aprendizados que nos moldaram. Descobri que ela tinha histórias
histórias escondidas, momentos de vulnerabilidade que não contava para ninguém e que mesmo assim continuava firme e resiliente. Foi intenso, às vezes até doloroso, mas também libertador. Durante a semana, começamos a integrar essas conversas com pequenos gestos de cuidado, cozinhar juntos, dividir playlists de músicas que nos faziam lembrar um do outro, caminhar sem destino só para conversar. Cada momento, mesmo o mais simples, parecia carregar significado. Aprendi que não são só as grandes palavras que definem um relacionamento, mas a soma de pequenos atos e da paciência para entender o outro. No final, percebemos que a tensão inicial, embora dolorosa, havia nos aproximado de uma forma inesperada. A confiança reconstruída, os segredos revelados de forma honesta e o apoio de terceiros, como Mariana e minha tia, mostraram que mesmo em situações complicadas é possível se reconectar e crescer juntos. A sensação de mistério e curiosidade inicial se transformou em compreensão e parceria, e enquanto caminhávamos pela cidade iluminada pela luz dos postes, com o som distante de carros e risadas de pessoas ao longe, senti que aquela história ainda estava longe do fim, mas que estávamos prontos para continuar, de mãos dadas, encarando cada desafio e cada segredo com maturidade e coragem. Nos dias que se seguiram, a sensação era estranha, mas boa, como se tudo estivesse prestes a se encaixar, mas ainda carregasse aquele frio na barriga que não te deixa relaxar totalmente. A cada mensagem, a cada olhar, eu percebia que estávamos construindo algo novo, algo que ia além de qualquer mal-entendido ou tensão do passado. Uma tarde, resolvemos dar um passeio pelo centro da cidade. As ruas estavam vivas, cheias de vendedores de rua, música no ar, crianças correndo atrás de pipas. Era impossível não se deixar levar pelo ritmo das pessoas, pelo barulho misturado ao cheiro de comida e café fresco. Ela segurou minha mão, um gesto simples, mas que carregava toda a segurança que a gente precisava naquele momento. Enquanto caminhávamos, contei para ela uma história que meu melhor amigo, o Lucas, havia me contado há anos. Ele falava sobre um tempo em que se sentia invisível, sem amigos, sem ninguém para confiar. Mas foi justamente ao abrir o coração e mostrar suas vulnerabilidades que encontrou pessoas que se importavam de verdade. Ela me olhou com aquela mistura de curiosidade e empatia e percebeu que cada história dentro da história servia para algo maior, para nos ensinar sobre confiança, sobre erros, sobre como lidar com o inesperado. No café, pedimos chocolate quente e nos sentamos perto da janela, observando a vida passar lá fora. Ela de repente riu de algo bobo que eu disse, e aquele riso leve pareceu apagar todos os medos acumulados. Sabe, ela disse, baixando a voz, eu ainda fico pensando no que aconteceu, mas acho que agora entendo melhor você e eu quero tentar confiar de verdade. E ali estava o ponto crucial, confiar, não só em mim, mas em nós, na história que estávamos construindo juntos. E percebi que mesmo com todos os segredos, mal entendidos e medos, ainda havia espaço para aprendizado, para crescimento. A vida é assim mesmo, cheia de curvas inesperadas, desafios que testam nossa paciência e coragem, mas é justamente isso que dá sabor à história. No caminho de volta, encontramos Mariana e alguns amigos dela em uma pracinha. Mariana sorriu, satisfeita, como quem diz sem palavras, vocês vão conseguir. Conversamos por alguns minutos, rindo de situações antigas e lembrando histórias que pareciam irreais de tão engraçadas. Foi aí que percebi o poder do círculo de apoio. Às vezes é preciso que outras pessoas, neutras, nos ajudem a enxergar além do próprio ponto de vista. Em casa, sentamos no sofá com cobertores e uma playlist de músicas que marcavam momentos nossos. A noite caiu, mas não trouxe medo nem tensão. Trouxe calma, uma sensação de que cada passo dado, cada palavra dita ou não dita havia sido importante. Eu não quero voltar atrás, ela disse de repente com firmeza na voz. Quero que a gente siga em frente, aprendendo com tudo que passou. Foi nesse instante que entendi que a justiça da vida não é sempre externa, às vezes é interna. É perceber que cada ação, cada escolha, cada segredo revelado de forma honesta constrói confiança e respeito. E é isso que transforma relacionamentos frágeis em algo resistente, quase à prova de tempestades. Nos dias seguintes, continuamos a compartilhar histórias dentro de histórias. Ela contou sobre viagens que fez sozinha, sobre momentos em que se sentiu invisível, sobre decisões que mudaram sua vida. Eu contei sobre medos antigos, sobre situações que me fizeram crescer, sobre erros que agora vejo como necessários. Cada narrativa era uma camada a mais de compreensão, um passo adiante na construção do nosso laço. Uma noite deitamos na varanda olhando para as luzes da cidade, o som distante dos carros e
das conversas da rua misturava-se com a brisa fresca que entrava pelas janelas, foi quando percebi que tudo que parecia complicado, tudo que parecia impossível de superar, na verdade nos trouxe até ali, um lugar seguro, com espaço para aprender, errar, perdoar e confiar. Ela se virou para mim, segurou meu rosto com cuidado e disse: "Obrigada por não desistir, mesmo quando eu fiquei confusa ou magoada. Obrigada por me mostrar que a gente pode reconstruir coisas que parecia perdido." O peso que carregávamos nos últimos dias parecia se dissipar naquele instante. Senti um calor de alívio e gratidão que não cabia dentro de mim. E então, mais uma vez, percebi que as histórias dentro da história, os personagens secundários, os conselhos inesperados, todos eles tinham uma função: nos ensinar que mesmo quando parece que tudo vai desmoronar, há sempre uma forma de reconstruir, de se conectar e de crescer. O mistério, o suspense, as dúvidas, tudo isso fazia parte do aprendizado e não do fim. Nos dias que seguiram, mantivemos essa energia, pequenos gestos, risadas compartilhadas, conversas profundas. Cada momento era precioso e percebemos que a vida é cheia de histórias que se entrelaçam, de momentos que, mesmo dolorosos, nos ensinam sobre resiliência, confiança e amor. Aprendemos que o passado existe para nos guiar, não para nos aprisionar, e que o futuro pode ser construído com honestidade e paciência. E assim, entre risadas, pequenas discussões, confidências e aprendizados, chegamos a um ponto de equilíbrio, não perfeito, mas real, não sem desafios, mas cheio de possibilidades. E a sensação final, aquela que fica grudada na pele, no coração, é de que mesmo os momentos mais tensos podem se transformar em aprendizado, e que cada segredo revelado no tempo certo pode fortalecer os laços mais inesperados. Se você está passando por momentos complicados, com mal-entendidos ou dúvidas sobre alguém importante na sua vida, lembre-se, a paciência, a comunicação honesta e a disposição para ouvir podem transformar qualquer situação. Cada passo que damos com cuidado e empatia é um passo em direção a histórias mais fortes e relacionamentos mais profundos. Se você curtiu essa história e quer ver mais narrativas intensas, descontraídas e cheias de suspense da vida real, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, a gente explora emoções, mistérios e histórias que vão te prender do começo ao fim. Fica com a gente e não perde nenhuma aventura.